seja muito bem-vindo ao podcast da CPG, trazendo conteúdo de qualidade e relevante para você. E hoje o assunto é Feirão do Imposto. Eu vou conversar aqui com 3 pessoas, vou começar aqui com essas duas figurinhas aqui. A Tanile, que é vice-presidente da FACIAP Jovem, e o Jefferson, que é presidente da ACPG Jovem, para esclarecer algumas dúvidas que a gente tem sobre o que está acontecendo, né? Feirão do Imposto. Então vamos lá, Tanile, eu queria que você fizesse uma breve apresentação sua, depois eu passo para o Jefferson. Maravilha, gente. Bom, antes de mais nada, agradecer pela oportunidade, né, da SPG, da gente trazer esse assunto que é tão importante, que mobiliza tanto o nosso movimento jovem associativista, que é o Feirão do Imposto. Sem sombra de dúvidas, uma pauta importantíssima a gente também debater e trazer para os outros empresários aqui da nossa associação. Bom, meu nome é Tanile Ratti, né? Estou como vice-presidente da FACIAP Jovem, que é a Federação dos Conselhos de Jovens Empreendedores aqui do nosso estado, vinculados, né, à FACIAP. Então, a gente está aí nesse trabalho, nessa gestão 2023-2024. Então, segundo ano de gestão, segunda edição do Feirão do Imposto que a gente está organizando. E neste ano com diversas novidades, né, das nossas ações a nível estadual, que a gente vai bater um papo aqui ao longo desse podcast. Jefferson. Oi, eu sou o Jefferson Wegerman, então eu estou como presidente da ACPG Jovem, que é o movimento local, vinculado também à FACIAP Jovem. E aqui nós organizamos, né, as ações mais locais. A gente recebe a coordenação das ações que vêm a nível nacional, nível estadual, e a gente daí implementa essas ações aqui na nossa região, em Ponta Grossa. A Tanile falou que é segundo ano aqui em Ponta Grossa? Não, segundo ano da gestão que eu estou à frente da FACIAP Jovem, junto, sim, né, à frente da FACIAP Jovem. Mas Feirão do Imposto em Ponta Grossa tem uma longa história já. E já está na 22ª edição, né, a nível nacional, né? Exatamente. O Feirão começou em 2002, em Joinville e em Santa Catarina. E logo depois se tornou uma ação nacional e vem sendo, né, hoje capitaneada pela CONAGE, que é a Confederação Nacional de Jovens Empresários, e que vem ao Paraná através da FACIAP Jovem, né? Então já são 22 anos aí de projeto. Inclusive, em 2022, aqui em Ponta Grossa, nós também fizemos uma grande ação do Feirão do Imposto nos 20 anos do Feirão do Imposto. E desde então, né, que aí são ações do Feirão que eu e o Jeff já estava mais envolvido aqui na ACPG Jovem, a gente vem inovando, né? Todo ano trazendo uma novidade, trazendo uma abordagem diferente. A gente participa do movimento, né? Coincidentemente, eu e o Jefferson, nós entramos no mesmo processo seletivo do Conselho Jovem aqui em PG. É verdade. Que foi em 2019. Então, a gente realmente acompanhou o Feirão do Imposto desde 2019. Então, já tem bons anos aí que Ponta Grossa participa dessa ação. E a nível nacional já são 22 anos. E assim, para explicar para quem está nos ouvindo, o que seria o Feirão do Imposto? Bom, em linhas gerais, né, o Feirão do Imposto ele vem para trazer esse debate sobre a carga tributária. Então, no primeiro momento, quando a gente começa a falar sobre o Feirão do Imposto, vem a ideia de que a gente é contrário ao imposto. E não é isso. É justamente gerar o debate sobre a complexidade, que é a carga tributária, o quanto a gente realmente paga de impostos e, principalmente, alertar a população sobre até que ponto isso retorna para a população enquanto serviços, né? Enquanto algo que, de fato, vai auxiliar ali no dia a dia da população. Então, o Feirão do Imposto ele tem 3 principais pilares, que é a conscientização, a capacitação. Então, a gente quer que as pessoas entendam e que também possam reverberar essa informação para ainda mais pessoas. E o impacto econômico, né? O impacto social. Então, naturalmente, é muito comum a gente ver as ações do Feirão do Imposto fazendo ali venda de alguns produtos alusivo a algum desconto. Então, justamente para que a pessoa consiga entender, poxa, a carga tributária realmente é muito alta. Nossa, eu pago tudo isso de imposto nesse produto. E, de fato, gerar esse debate, essa mobilização, né? E, historicamente, é feita no mês de maio, justamente, né? Por ter aí essa reflexão do dia do respeito ao contribuinte, que é o dia 25 de maio. Que levantamentos, né, feitos pelo IBPT, eles levantaram que, em média, no Brasil, a gente demora até o dia 25 de maio
para, de fato, começar a trabalhar por nós. Até o dia 25 a gente trabalha para pagar imposto. É verdade. Então, é uma carga tributária altíssima, né? Inclusive, um dado, né, atualizado em 2024, o mesmo estudo do IBPT aponta que, na verdade, já não é mais dia 25, já vai ser dia 28 de maio. A gente ainda está trabalhando para pagar imposto até o dia 28 de maio deste ano. Cara. Você está trazendo essas informações e isso, não sei se... Eu acho que é desanimante, né? Para o empreendedor, né? Saber que ele trabalha 28 dias dos 30 ou 31 dias para pagar imposto. É muito... Olha, muito desanimador. Somente, né? E até, eu acho que um dos principais pontos, né, do feirão não é simplesmente refletir sobre impostos para o empreendedor. Então, a gente está falando, desde o dia 1º de janeiro até o dia 28 de maio que todos nós trabalhamos para pagar impostos. Então, mesmo a população ali mais humilde ou a pessoa mais rica do país, é exatamente a mesma proporção. Então, por isso que é importante a gente refletir sobre isso, porque impacta realmente no dia a dia. E o feirão vem para isso. Sair um pouco desse debate somente dos impostos com relação ao empresariado, ao empreendedor, mas de fato ao consumo, né? Aquilo que a gente no dia a dia, todos nós somos impactados. Até dentro dessa ideia de capacitação, né, é sempre bom a gente compartilhar alguns elementos. E um desses elementos é justamente que a tributação, ela tem diversos modos, né? Tá no inconsciente popular que a gente paga muito imposto, mas ninguém sabe como. E hoje a gente tem tributação sobre a renda, por exemplo, a gente tem tributação sobre o patrimônio. Na renda a gente está falando de imposto de renda, né? No patrimônio a gente tem, por exemplo, o IPVA, a gente tem o próprio IPTU e uma série de tributos, mas tem um que é pago por todas as pessoas, independentemente se ela tem muito dinheiro ou não, se ela tem carro ou não, se ela tem propriedades ou não, e que a gente não percebe. E esse pagamento, ele acontece justamente, como a Tani falou, no consumo, na circulação de mercadorias e serviços, porque o tributo ele está embutido no preço. E cada vez que a gente vai fazendo uma operação de venda na cadeia de fornecimento desse produto, muitas vezes eu forneço para alguém e essa pessoa ela vai pagar os tributos, vai incluir esses tributos no preço e quando chega lá para o consumidor isso vem tudo, né, encavalado, um em cima do outro. Então é uma situação bastante delicada. E é esse que é talvez o grande problema, né? Porque esses impostos, eles ficam, de certa maneira, escondidos no preço e a gente esquece que eles estão ali. E a crítica, principalmente, que se faz é que a pessoa que tem uma renda menor paga exatamente, nominalmente, o mesmo valor que uma pessoa que tem uma renda alta. Então, por exemplo, numa água ou num produto qualquer que a gente compre que custe lá, por exemplo, R$100, se R$30 deles forem impostos, para aquela pessoa que tem uma renda de um salário mínimo, ele vai representar um percentual de tributos muito maior da renda dela, e isso é, de certa maneira, bastante injusto, né? Verdade. Além de afetar a própria economia, porque se a pessoa ela tem menos renda e muito disso é tributo, a gente diminui o potencial da própria economia circular, da própria economia acontecer, porque os tributos eles acabam engolindo a renda. Então isso é uma crítica bastante forte que o feirão traz, não porque as pessoas não vão pagar esses impostos, mas é porque elas precisam ter consciência disso, para acionar os seus representantes, para escolher representantes que tenham pautas que busquem direcionar esses recursos melhor, e também que esses representantes busquem reduzir essa carga tributária por meio do processo legal, né? Não estamos falando de sonegação, mas sim que eles tenham a pauta de auxiliar a reduzir esses tributos no consumo para que a própria economia não sofra com isso e não seja tão injusto também com essas pessoas que têm uma renda menor. É verdade, Jefferson. E como que a CPG Jovem entra nesse processo todo? Promovendo ações. Exatamente. Esse é o nosso papel. A gente recebe o tema do feirão, né? Recebe Qual que é o tema desse ano, inclusive, Jefferson? Dígitos que sufocam. Camisa da uma Tânia. Carga tributária de tirar o fôlego. Né? Esse é o tema desse ano. A gente teve outros temas em outros anos, mas é justamente essa ideia. Esses dígitos que estão, vamos dizer assim, escondidos ali e que vão sufocando, né, as pessoas e a economia. E
E o nosso papel é justamente o de organizar essas ações de capacitação, de impacto social, ações de conscientização, para que as pessoas possam saber mais sobre esse assunto, para que existam pessoas falando sobre isso, e até como você mencionou no começo, né, é um pouco até desesperador, assim, né, você pensar no quanto que a gente paga de impostos, mas infelizmente a gente tem que trazer essa pauta, porque se a gente não falar sobre ela, ela vai continuar ali. A gente vai continuar com a carga tributária e não vai nem ter consciência sobre isso. E se a gente não tem consciência, não tem como a gente pensar em fazer alguma coisa sobre essa situação. Então esse é o nosso papel, de organizar de verdade as ações aqui, de acordo com a realidade do nosso município, dos parceiros que a gente conseguir, para viabilizar essas ações. Então, só para contextualizar, o objetivo principal do Feirão do Imposto é trazer essa conscientização. A CIPG Jovem, ela abraça esse projeto, né? E traz essa conscientização através de ações que nós vamos conversar daqui a pouco com o André, né? Ele vai explicar um pouquinho mais sobre como que acontece isso. E geralmente é no mês de maio. Exatamente, né? Historicamente, o Feirão do Imposto acontece sempre no mês de maio. Neste ano, inclusive, a gente já começou todo o processo de organização lá no mês de março, né? Então, o Feirão do Imposto, sem sombra de dúvidas, é o projeto, né, que os conselhos realizam, o FACIAP Jovem realiza e CONAGE realiza, de maior impacto. Então, este ano a gente já começou essa mobilização lá no mês de março, né? Já, por exemplo, aqui em Ponta Grossa, com a definição, né, do André enquanto coordenador da SPG Jovem do Feirão do Imposto. Então, o mês de maio é o mês que as ações acontecem, mas toda a preparação, organização e planejamento já está acontecendo aí com certeza desde o mês de março. E Tanile e Jefferson, desde que o Feirão do Imposto começou a ser realizado aqui em Ponta Grossa e que vocês, é claro, tomaram conhecimento, estão participando e também junto ao desenvolvimento disso, vocês notaram alguma melhora na participação das pessoas e também na conscientização das pessoas, de forma geral, direta ou indireta? Com certeza. Até algumas ações que a gente fez em anos anteriores, mais tradicionais, como é o caso de comercialização de combustível sem imposto, às vezes as pessoas até já ficam esperando, né, que o feirão aconteça, porque eles sabem que vai ter. E além disso, além de resultados a nível nacional, a gente tem uma ação do ano passado que teve um impacto muito bacana, foi até premiada, né, a nível estadual, que foi a aprovação de um projeto de lei municipal que instituiu no âmbito de Ponta Grossa a Semana Municipal de Conscientização da Carga Tributária e o Dia D Sem Imposto, que é sempre no último sábado aí do mês de maio, né? E isso, então, hoje é fruto do Feirão do Imposto, foi aprovado no ano passado, e inseriu isso no calendário do Poder Público Municipal, ou seja, deixou de ser uma coisa que fica só para FACIAP Jovem ou para SPG Jovem, CONAGE, é uma agenda do município, né? E mesmo que a gente, por alguma razão, viesse a desaparecer agora, que é uma coisa que a gente espera que não aconteça, né? Mas se isso acontecesse, a lei permaneceria e ela continuaria produzindo os seus efeitos. Então, por isso que ela tem essa relevância muito, muito grande. Que é uma coisa, inclusive, que pode se estender para outros municípios, né? Um ajudando o outro, né? Um vai trazendo uma novidade aqui, o outro aqui, e ambos vão crescendo juntos. Inclusive, neste ano, nós já temos, né, algumas informações, ainda não 100% oficializadas, né, mas já temos algumas informações de que a mesma ideia do projeto de lei que aqui em Ponta Grossa a SPG Jovem conseguiu no ano passado aprovar, neste ano já correu em mais cidades, né? Então, nós já tínhamos algumas cidades do estado antes, né, que inclusive serviram, né, de base e de apoio para o projeto de lei aqui de Ponta Grossa, e que neste ano mais cidades também começaram essa aproximação e esse debate, inclusive aí com a possibilidade, então, de mais cidades no Paraná também terem uma semana, enfim, ou um dia a nível municipal debatendo sobre isso. Então, é claro que por ser um projeto, né, já de 22 anos, a gente fala, poxa, tá, vocês estão há 22 anos falando disso e vão continuar falando até quando, né? E, de fato, a gente vai continuar falando sobre isso porque é um assunto extremamente importante, que muitas das vezes a gente não fala tanto assim no nosso dia a dia.
E justamente por ver que tem muita coisa ainda a ser feita, muito debate que pode ser feito, muita reflexão que pode ser feita e principalmente muitas ações que podem ser feitas, né? E é claro que o feirão tem também esse caráter de levar algumas coisas ao poder público, porque é de fato onde as coisas acontecem. Então, tanto aqui em Ponta Grossa, né, com essa ação nessa semana pela primeira vez, a tendência é estruturar esse projeto e ficar como um legado, né, do Conselho Jovem para os próximos conselheiros, para as próximas gerações que estão vindo. E desta mesma forma, a nível CONAGE, então a nível nacional, neste ano a tendência também é esta. Então, é levantar algumas pautas que possam ser levadas, né, a nível de Senado e a nível de Câmara Federal, para que a gente consiga ter novamente, né, várias estruturações a partir do que é o Feirão do Imposto. Bacana, show de bola demais. E para aquela pessoa que quer se informar melhor, quer seguir, quer buscar maiores informações, aonde que ela entra, onde que ela vai, Jefferson? Ela pode seguir as nossas redes sociais da SPG Jovem, né? @SPG Jovem no Instagram e SPG Jovem no Facebook. A gente tem, né, um trabalho bem bacana lá de compartilhamento de informações, de notícias. É bem ativo lá, a gente está sempre publicando novos conteúdos. Tem muito material de conscientização que a gente está publicando, alguns que são próprios nossos aqui, outros em parceria até com a FACIAP, que já vem, né, falando sobre a conscientização. Essa, inclusive, é uma das ações que a gente tem, que estão, né, que rodaram aqui para esse ano, com a conscientização, sabe? Parcerias que a gente fez para trazer de uma maneira, às vezes até mais cômica, mas para chamar atenção sobre esse assunto. Tá lá nas nossas redes sociais, basta acessar lá que você vai encontrar. Então, já que a gente está falando aí das ações do Feirão do Imposto aqui em Ponta Grossa, eu queria convidar aqui o André, que ele pode discorrer aqui para a gente o que está acontecendo, o que já aconteceu, o que vai acontecer, expectativa para o ano que vem. Né, Tanile? Isso aí, eu vou dar licença, então eu vou deixar o coordenador, né, de Ponta Grossa falar, mas agradecer mais uma vez pelo espaço, né, a CPG é sempre super parceira aí da CPG Jovem, nossa entidade mãe, né, super importante essa conexão, mas o André vai discorrer melhor aí sobre as ações em Ponta Grossa. Obrigada, Tanile. Eu que agradeço, gente. Boa tarde. Boa tarde, André. O André é coordenador do Feirão do Imposto aqui em Ponta Grossa. A CPG sempre trazendo novidades e coisas maravilhosas aí pra gente. E eu gostaria que você falasse um pouquinho das ações que foram e estão sendo realizadas aqui no mês de maio sobre o Feirão do Imposto. Perfeito. A nossa principal ação desse ano foi junto com o Parque de Vila Velha. O parque ele já estava com uma promoção, estava oferecendo ingressos à meia entrada para toda a população. Os ingressos que antes custavam R$120 já estavam sendo vendidos a R$60. E daí agora, com essa parceria com a CPG Jovem, os ingressos tiveram um desconto aí de 36,67% e puderam ser comercializados a R$38. Esse valor de R$38 seria o valor que a população pagaria se os impostos não existissem. Então, é justamente proporcionar para a população essa experiência de como seria ter acesso ao principal atrativo turístico dos Campos Gerais se não houvesse a cobrança de impostos. Que bacana, hein? Geralmente as pessoas, elas às vezes ficam, nossa, mas é um pouco puxado o valor, né, para entrar no parque. Então é uma oportunidade, né, da pessoa tá conhecendo mais essa maravilha aí da nossa cidade, né? Sim, sem dúvida. Até porque o parque passou por uma grande reestruturação, né? Então, até para eles manterem a qualidade dos serviços, é necessário que o preço esteja nesse valor, mas a gente buscou essa parceria justamente para poder dar acesso a mais pessoas que muitas vezes não têm essa condição. Outra coisa, puxando um gancho no que o Jeff tinha falado a respeito da aprovação da lei, a gente se aproveitou dessa data que foi aprovada através de uma lei municipal e a gente realizou na CPG a primeira semana municipal de conscientização sobre a carga tributária, que ocorreu entre os dias 21 e 24 de maio de 2024. Tivemos diversas palestras, uma mesa redonda, trazendo diversos assuntos aí para a população. Tivemos uma palestra com o Germano César Coelho, que
que é contador. Tivemos uma palestra com Júlio César da Silva, auditor fiscal da Receita Federal. Cláudio Grokowski, que é o secretário da Fazenda. E tivemos uma mesa redonda com as advogadas tributaristas Tatiane Guerra e a Graciela Simonsola. Só para informar o nosso ouvinte, a pessoa que está nos assistindo, o André citou aqui os palestrantes, né? E os temas, né? Com o Germano César, o maior IVA do mundo. Com o Júlio César, a reforma tributária e a regressividade do sistema tributário, justiça ou injustiça. Com Cláudio, eu não sei falar sobre o sobrenome dele. Grokowski. A função dos impostos e taxas na administração pública e sua aplicação no município. E com a Tatiane Guerra e Graciela, a tributação rosa, denominada Pink Tax. Pink Tax e seu impacto na vida das mulheres. Então, muita coisa boa que aconteceu. E além dessas ações, André, existe alguma outra ação que acontece no mês de maio, durante o Feirão de Imposto? Sim. Além dessa grande ação do Parque de Vila Velha e as palestras que nós tivemos, também tivemos outras 3 empresas apoiadoras do Feirão do Imposto, que foi a Maria Angélica Terapias Integrativas, que durante a semana de conscientização ofereceu a primeira sessão gratuita. A DBL Turismo estava com 5% de desconto na aquisição de pacotes e a Viajaí Viagens e Turismo estava com 10% de desconto em passagens aéreas nacionais. Além disso, também tivemos uma importante parceria com o Executivo Municipal. Eles instalaram um stand no Terminal Central em atendimento à população, onde a população, durante essa semana, do dia 20 ao dia 25, pôde estar indo até o terminal, fazendo impressão do carnê de IPTU, tendo a oportunidade de renegociar dívidas também e consultando se tinha algum direito de isenção de tributos municipais e tirando eventuais dúvidas. Outra ação também que essa está em andamento, vamos realizar até o final do mês de maio, é a entrega de uma carta compromisso aos pré-candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa, onde eles se comprometem com temas e questões tributárias, principalmente vinculados à questão de desburocratização e simplificação na cobrança de impostos, e uma questão do compliance, um compromisso em manter e reforçar o programa de compliance municipal. E quais são as expectativas para o ano que vem? A expectativa principal, acredito que seja impactar cada vez mais pessoas. A cada ano a gente nota isso, que o número de pessoas impactadas vem sendo cada vez maior. Principalmente esse ano nas redes sociais nós tivemos um alcance muito grande. Através de parcerias com influenciadores locais, nós conseguimos atingir uma quantidade bem grande de pessoas com campanhas de conscientização, onde a gente realmente viu. O nosso objetivo foi mostrar, deixar o tema mais visual, porque como o imposto sobre produtos e serviços, ele muitas vezes não é visto igual ao imposto de renda, que a pessoa sabe quanto ela está pagando, a gente buscou deixar esse tema mais visual e também todo esse material pode ser conferido nas nossas redes sociais. E além de mais visual também, eu acredito, eu não sei nem se isso é possível, como a gente estava conversando, Jefferson, mas mais leve, né? Porque eu acredito que quanto mais você traz isso assim para a memória das pessoas, você traz para o dia a dia com leveza, aquilo acaba interessando mais, né? A pessoa vai se informando mais e se interessando mais pelo assunto. Com certeza. Eu sei que é difícil, né? Até falando em dia a dia, né? A gente tem um case de sucesso que a gente repete sempre, mas também o Feirão do Imposto conseguiu, uma década atrás, aprovar um projeto de lei nacional, né? Que traz no cupom fiscal o percentual dos impostos incidentes naquelas operações. Claro que a gente sabe que aquele é uma estimativa, mas ela é uma estimativa muito confiável, feita com base em estudos, né, técnicos que identificaram aqueles percentuais de tributos, às vezes até indicando exatamente a carga tributária. Então, se a pessoa pegar o cupom fiscal, sempre que acontecem as operações, fui no mercado, fui em uma loja ou outra, comprei um produto, a pessoa consegue no seu dia a dia hoje ter acesso a essas informações. E isso está cada vez, né, mais em voga. Você mencionou do que esperar para o ano que vem. A gente está passando por um processo de reforma tributária.
Verdade. Né? Essa reforma tributária foi criada, assim, em princípio, com o objetivo de simplificar o nosso sistema tributário, principalmente sobre o consumo. Você veja que ele não mexe no imposto de renda, não mexe, né, em outros tributos, mas principalmente, supostamente, para simplificar. E num primeiro momento a gente tende a ter uma complexidade ainda maior, porque os sistemas vão estar em transição, vão estar coexistindo a forma com que a gente paga com a forma com que vai ser institucionalizada. E principalmente existe uma preocupação muito grande de que na prática a carga tributária do consumo vai aumentar, em vez de ficar estável ou reduzir, que seria um ponto ideal, né? Existe essa, a gente não sabe de fato, porque a reforma ainda não entrou oficialmente, né, em funcionamento, vamos dizer assim, ela já está no seu prazo para entrar em vigor, mas ela não está funcionando, a gente não está pagando nesse novo sistema ainda, mas existe, né, os especialistas, inclusive isso é uma das coisas que a gente procurou trazer nas palestras, eles estão... Você vê muitos especialistas chamando atenção para o fato de que nas simulações que estão sendo feitas, a carga tributária tende a aumentar, principalmente para prestadores de serviços, né, que hoje tem uma carga tributária muito menor do que aquilo que aparenta-se que vai ter para frente. Então o tema, acredito que do feirão e para o ano que vem, tende a ser cada vez maior essa importância, porque hoje a gente já paga uma carga tributária, né, como diz o nosso tema do feirão, sufocante. E a gente não vê uma perspectiva de que isso vá melhorar. Então, a gente é um tema do dia a dia e que cada vez mais as pessoas precisam ficar atentas, porque até quando que essa situação vai continuar, né? Até quando que a gente vai continuar pagando cada vez mais impostos e, eventualmente, vendo menos retorno, a depender dos locais. Verdade. E as empresas, né, sucumbindo, né, diante de tantos impostos, né, sufocantes. André, qual que é o feedback que vocês estão tendo desse mês aí do Feirão do Imposto, dessas ações? Está sendo positivo? O feedback tem sido bem positivo, a gente escuta bastante coisas legais nas nossas redes sociais e a gente vê que a população está se conscientizando, principalmente quando a gente entra nesses videozinhos de humor que a gente soltou no Instagram e a gente vê os comentários da população, o pessoal entendendo a alta carga tributária e tudo é bem gratificante. Gente, tem alguma coisa que nós deixamos de falar aqui, alguma coisa que vocês querem deixar como recado? Acredito que é sempre cabível a gente agradecer a todos os nossos parceiros, que uma coisa que precisa ficar muito clara é que apesar da gente trazer essa conscientização, a gente não incentiva nenhuma espécie de sonegação. E quando a gente fala de vender produtos sem imposto, essa é uma experiência das pessoas. Não que os tributos não estão sendo efetivamente recolhidos. Então, toda vez que a gente fala, o Parque de Vila Velha está com os ingressos sem impostos, está sem impostos para quem está comprando. Mas para a empresa... Está oferecendo... Exato, os impostos continuam lá. Exatamente. Então, esses impostos precisam ser subsidiados. E nesse ano, por exemplo, é o próprio Parque de Vila Velha quem está subsidiando, fazendo o normal recolhimento desses tributos, assim como todos os nossos outros parceiros que também participaram dessas ações. Sempre todas essas ações são feitas, né, sem nenhuma remuneração. Né? Todo esse trabalho ele é feito de modo voluntário. Ninguém recebe nenhum dinheiro, nenhuma remuneração específica por estar participando dessas ações. Então, a gente agradece esses parceiros porque a gente depende deles para as ações, vamos depender para o ano que vem. Então, todas as pessoas que se sentem comovidas por esse tema, ficam desde já convidadas para nos procurar ali na CPG Jovem. A gente provavelmente ano que vem vai ter que fazer Feirão do Imposto novamente, porque, né, como a gente disse, não há sinais de que a carga tributária vá ser reduzida. Então fica aí o nosso agradecimento ao Parque de Vila Velha, principalmente, e aos demais apoiadores desse projeto. André? Eu acho que é isso mesmo que o Jeff falou, principalmente agradecer que a gente não faz nada sozinho e as ações que a gente teve esse ano foram grandiosas, a gente conseguiu fazer muito bem feito e atingir uma grande quantidade de pessoas. Atingiu o objetivo?
Com certeza. Gente, eu quero agradecer pela conversa, agradecer a Tanile, que teve que se retirar, o André, o Jefferson, e a gente espera vocês aqui para mais um bate-papo. Ficamos à disposição, agradecemos pelo espaço e sempre que precisarem estamos aí. É isso aí, muito obrigado. Obrigada.